E o Gaules Drop abriu o coração, né? Hoje, mais cedo em sua live, ele também comentou sobre o episódio que aconteceu anteriormente, né? A famosa dedada, né, mano? Todo mundo riu, achou graça, né? Disseram que o Gui tinha que apanhar mais, ele foi moleque. E o Gaules agora resolveu abrir o jogo e falar sobre esse tema, beleza? Deixa aquele like no vídeo, bora conferir agora no detalhe. Todo o restante da treta a gente já publicou aqui no canal. É um assunto sério, né? Um assunto aí que, pô, é muito sério. E eu queria primeiramente pedir para, cara, você, né, tirar a sua camisa, porque eu sei que isso daqui vai ser visto por jogadores, né, torcedores do G3X, torcedores de outros times, pessoas que acompanham a Kings League, né? Então, eu sei que tem pessoas que gostam de mim, né, independente do G3X ou não. Eu sei que tem pessoas que gostam de outras pessoas, independente se é do time A ou do time B. E aqui eu tô falando como o ser humano, né, como uma pessoa gaulês, e eu vou reportar as coisas que aconteceram, né? Ontem, acredito que estava muito ainda no calor do momento, das coisas que aconteceram, das coisas, né, como foram lidadas e tudo mais, né, praticamente aí horas depois do acontecido. E eu estou pedindo para você, né, tirar esse chapéu, para você não olhar isso aqui como, né, G3X e olhar como um ser humano, como alguém, né, Legal, isso aí, um legal, amigo, tá? um conhecido, alguém da sua família contando uma história. Naquela noite, né, há 2 dias atrás, a gente tinha terminado a transmissão aqui da Kings League e a gente tinha ido para o hotel, que é o mesmo hotel, né, dos jogadores, comissão e presidentes. A Kings League, por algum motivo dessa vez, resolveu colocar todo mundo no mesmo hotel. A gente não estava no lobby do hotel, a gente não estava na passagem dos jogadores, a gente não estava numa área que era de jogadores, a gente estava literalmente no barzinho do hotel, né? Tem uma área ali com mesinhas e que tem um bar que não fica no lobby, fica numa outra área, e que essa área realmente ela é uma passagem para um outro lugar onde os jogadores também fazem a sua alimentação. O bar ele já estava quase fechando, né? Então acho que um ponto legal a ser falado inicialmente é que o bar ele já estava quase fechando. O cara falou, o barman ele virou e falou assim: olha, eu não vou ter como atender vocês, né? Vocês estão em 4 pessoas. Eu acredito que se vocês pegarem 8, 10 long necks, vocês vão ficar aí as próximas horas. Seria legal porque a gente tinha 60 euros, a long neck custava 6 euros. A gente pediu, falou, então vê 10 long necks pra gente. A gente está em 4 pessoas, a Bia ainda estava junto. Ficou 9 garrafas na mesa e a Bia tinha ido subir para o quarto que ela queria dormir, né? Eu, a Pocão, Bia é a Velho esposa dele, Vamp né, eu acho. e o Rodrigão, a gente estava ali, cada um tinha aberto, né, uma cerveja. A gente estava tomando ainda a primeira cerveja, a gente tinha acabado de começar a tomar uma cerveja e eu estava de costas pro lobby, né? Eu estava de costas pro lobby, o Apocão estava do meu lado e meio de costas pro lobby. Quem estava de frente era o Rodrigão, que, cara, mal conhece, né, os jogadores, eu tenho algum impacto com os jogadores que não seja o G3X, e quem estava de frente era o Velho Vamp, que praticamente é míope, né, o Velho Vamp. E aí sim chegaram, né, os jogadores da Desempenho, e eles passaram por ali, né, e pelo que eu entendi, um jogador chamado Gigante, que não é pequeno, né, ele por alguma forma ele se sentiu intimidado, encarado pelo pessoal da nossa mesa por algum motivo, né? E isso fez com que desse a ele, né, na cabeça dele pelo menos, o direito de confrontar um presidente do outro time, né? E confrontar justamente por causa, né, pelo que foi explicado, por causa de clipes que eles viram na internet, né? Ah, nossa, vi um clipe, um comentário seu de um corte na internet. Cara, quantos clipes e quantas coisas já foram faladas por outros jogadores, né? Inclusive o pessoal da Desempenho, né? Falar sobre encher a boca de linguiça, sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo, são coisas pessoais, né? Quantas coisas que é fora do bola-campo, né? É fora do bola-campo. Então, isso na cabeça dele deu o direito dele vir cobrar um presidente de um time. Quando eu comecei a conversar com ele, e até aí, né, por mais que seja uma situação estranha, chegou o Christian de uma forma, né, bem grosseira e quase que avançando para cima da onde a gente estava. E esse jogador Christian é o mesmo jogador que já tinha me empurrado na final. Não é, nossa, qualquer coisa e tudo mais. Na final da Kings League Já do tem o Split, receio, né? quando Já tem, pô. acontece, né, o meu caso com o goleiro Gui, ele vai lá, atravessa o campo. Se vocês pegarem o vídeo, ele atravessa o campo e empurra com as 2 mãos no meu peito. Ele encosta e ele agride, isso é uma agressão, ele agride um presidente. Então já era um cara que eu não vou com a cara dele e que já tinha encostado em mim. E nesse momento eu realmente viro, mando ele para aquele lugar e falo para ele sair dali. Nisso daí, talvez por ter acontecido na final,
ele se sentiu no direito de empurrar novamente, me empurrar novamente. E nessa daí começou a confusão. É inacreditável, né? Agora, de um lado bem pessoal, é inacreditável eu ter que estar aqui e falar que o que foi falado ontem na internet, o que foi comentado ontem na internet, realmente é o que aconteceu. Infelizmente é o que aconteceu e na hora eu não acreditei que aquilo era possível estar acontecendo, né? Dentro de um hotel organizado pela Kings League, com os times profissionais, com os jogadores profissionais, né? O que aconteceu foi um crime, né? E, inclusive um crime aqui na Itália, um crime no Brasil, né? Um crime de um assédio moral, né? Querendo de alguma forma, acredito, né, não sexual, mas de alguma forma humilhar uma pessoa. Então foi isso que aconteceu, realmente que aconteceu. E eu peço desculpa pela minha reação, mas vindo de uma instituição que na história recente já teve casos muito mal lidados, diga-se por sinal, de assédio, né, CEO que não conseguiu lidar, e aí eu consegui entender o cargo do Renatinho e realmente uma pessoa que está à frente, um presidente que está à frente da instituição e que sabia do que aconteceu e ontem não quis falar sobre o assunto. Então, ontem, quando vocês viram eu falando aqui, eu não tinha como virar e falar, eu virei e falei assim, cara, eu fui agredido por trás porque eu não sabia nem como falar isso para vocês, né? Então, quando primeiramente, depois de tudo isso, eu ainda virei e falei assim, nunca eu desmereci ninguém em questão financeira, eu sei de onde eu sou, eu sei de onde eu venho, eu sei qual é a minha história, eu sei quais são os valores que eu prego aqui nessa live para a minha comunidade. Eu nunca desmereci ninguém. Então, se o Renatinho, Renatinho, se você se sentiu desmerecido em questão financeira, eu peço desculpa pelo que eu falei, da forma com que eu falei, mas a questão que eu quero só questionar aqui é a forma com que foi lidado um presidente onde não conseguiu segurar os seus jogadores para ir tirar satisfação com o presidente da outra equipe, que é o que ele fala, eu tentei segurar o gigante, mas não consegui. O outro jogador dele que já tinha me empurrado, me empurra de novo e ele não conseguiu. O outro jogador comete um assédio e ele também não fala sobre o assunto, então é muito fácil. E neste momento, rapaziada, neste momento onde tudo isso tinha acontecido e pessoas começam a me empurrar, sim, tinham mais de 20 pessoas e no meu ponto de vista eu não consigo determinar quem tá ali para me empurrar, quem tá ali para me bater, quem tá ali para me agredir, quem tá ali para separar as coisas, entendem? Então, no meu ponto de vista, tinham muitas pessoas, porque realmente tinham muitas pessoas e eu não conseguia, é óbvio, que mais de 20 pessoas não bateram na gente. Muitas tentaram separar, muitas tentaram com que aquilo acabasse. Porém, isso não tira o fato do que aconteceu. Então, eu gostaria que vocês entendessem essa parte, né? Entendessem este motivo. Eu não tinha falado com o velho Vamp, nem com a Poca. Quando o Renatinho vira e fala assim, nossa, eu conversei com a Poca e conversei com o velho Vamp, realmente, pode ser que eles tenham conversado, eu não tinha falado com o velho Vamp e com a Poca sobre o que tinha acontecido, sobre o assédio que tinha acontecido. Então, eles viram simplesmente, eu agredi um jogador do outro time, e isso não seria uma atitude passiva, não seria algo normal. Agora conversa com os dois sobre depois do que eles descobriram o que aconteceram, ele virou, todos, inclusive outros presidentes, falou o que aconteceu foi pouco, se foi isso que o cara fez, e foi isso que o cara fez. A partir disso, rapaziada, cria-se uma história como se o G3X tentasse colocar todo mundo como vilão. O Renatinho falou que ele aprendeu dentro de casa dele, da casa dele, dos pais dele, que se você não sabe sobre uma coisa, você deve calar a boca. Tentaram ensinar, mas não conseguiram. Porque ele vinha e usa o exemplo de que o G3X coloca todo mundo como os piores pessoas do mundo. O nosso primeiro mundial da Kings League contra o time do Portinos, do Ibai, a gente nunca desmereceu o título do Portinos. A gente nunca colocou eles como vilão. A gente simplesmente chegou e falou, cara, o formato que a liga tá é um formato que pode prejudicar os jogadores. A gente teve jogador lesionado naquela final. A gente jogou meia hora depois. Tanto que a Kings League resolveu mudar. Depois daquilo não teve mais Final Four. Então, voltando agora, talvez se arrependam. O Ibai é meu amigo. Você não sabe. Então não fala, não é isso que foi pregado? O Ibai é meu amigo. Eu converso com o Ibai, emprestei os meus 2 melhores jogadores para o Ibai. Logo depois disso, eu emprestei o Kelvin, eu emprestei o Andreas, sou amigo do técnico, sou amigo da maioria dos jogadores do Portinos. O Ultimate Móstoles que a gente ganhou, hoje eu sou amigo do DJ Mar. Essa liga, ela também vive de conteúdo. Você pode rivalizar dentro de campo e ter a hombridade de saber que aquilo fica dentro do campo. Vocês que me acompanham sabem o quanto eu brinco com o DJ Mar. O DJ Mar está na cabine do lado. Existe um respeito entre a gente. Então, é algo que, o Ultimate Móstoles é o malvado. Não é um malvado. Eles sabem competir dentro de campo, né? Quando
teve o lance da Fúria, a gente nunca tinha perdido para a Fúria. Quando aconteceu o lance da Fúria, toda a rivalidade que aconteceu foi que quando eles ganharam, eles foram bater na porta do nosso vestiário quando os jogadores estavam na hora de oração. E depois disso tem várias coisas que não são nem sobre Kings League. Então, hoje ele anda com pessoas, porque ele fala, nossa, outras pessoas, todo mundo fala do Gaules. Cara, é aquela questão, com as pessoas que ele está andando, eu fico feliz que ele tenha esse tipo de feedback, porque não são pessoas que eu quero que esteja do meu lado. Todos e vários outros presidentes da Kings League são amigos. Quando a gente perdeu para mim, a maior eliminação que o G3X já teve foi contra o Dendele, quando a gente não imaginava e a gente perdeu a vaga para o Mundial. Eu fui o primeiro a descer, o Luqueta estava ajoelhado dentro de campo, eu fui o primeiro a descer, abraçar o Luqueta e falar assim, representa a gente nesse Mundial, eu te amo, Caraca, representa a gente nesse Mundial. Mundial. Não sabia não, um momento que estava com uma dor gigantesca. Essa eu não desci sabia lá, não, ninguém loucura. reclamou. O problema que a gente teve naquele campeonato também foi por lesão do Kelvin, lesão do Andreas, e agora é a questão, né, como que você lida com lesões? Foi isso que a gente fez. Então, no caso da Desempenho, rapaziada, eles são os alecrins dourados. Eles podem falar tudo, eles podem te bater dentro de campo e falar que é do jogo, que é malandragem dentro do jogo. Eles podem ter jogador carniceiro, jogador açougueiro, jogador desleal, jogador que faz tudo. Eles podem ter jogadores que vão em cabines, que vão em entrevistas e falam coisas pessoais, coisas de Deus, coisas de religião sobre presidentes. E ninguém do G3X, nem eu, nem ninguém foi cobrar a satisfação de ninguém. Eles podem fazer tudo, até o ponto de entrar num hotel, tirar o que eu falei aquele dia. Eu não estou torcendo para Desempenho e não tem como eu torcer para esse time. Eu torço para a PEN no Counter-Strike, eu sou um representante da PEN, eu amo a PEN no Counter-Strike. Agora, esse time que eles criaram, com esse presidente que eles criaram aqui para a Kings League, eu não consigo torcer e eu acho que eu não estou errado em relação a isso. Você pode olhar e julgar e falar assim, porra, Gal, eu acho que você tá de um jeito. Essa é a minha opinião e ninguém vai mudar. Então, a forma com que eles agem, e aí de repente vai alguém simplesmente falar, eu não vou torcer para esse time. Pronto, já é motivo para eles virem tirar satisfação, agredir, fazer assédio e fazer todos os outros tipos de coisa e dar o direito de tudo que aconteceu. Então, rapaziada, do jeito que eu falei ontem, eu peço desculpa porque aconteceu algo que eu nem imaginava, eu nem conseguia saber como lidar com isso. Caraca, né? Olhando como aconteceu, tirando, a gente já conversou com a Kings League, né? O que aconteceu foi um crime. E vamos lá, eles sabiam o que aconteceu. Em momento nenhum, eu esperei, eu deixei o tempo passar. Ninguém da PEN chegou até mim. Provavelmente, sabe por que o Chris Guedes e outras pessoas falaram sobre esse assunto? Porque os jogadores devem estar rindo entre eles, né? Os jogadores da Desempenho, é óbvio que esse goleiro falou para mais pessoas, é óbvio que ele assumiu para mais pessoas o que ele fez. E o que a Desempenho fez como uma instituição que já tinha um caso anterior? Passou a mão na cabeça do moleque, o moleque vai estar em campo hoje provavelmente, o Renatinho, e ninguém dessa organização teve o mérito, ou pelo menos chegar e falar, porra, Gaules, isso aí que aconteceu, cara, muito foda, velho, porra, eu sinto muito por você, né? Isso é algo inadmissível. Imaginem, rapaziada, se um jogador do G3X fizesse qualquer coisa desse sentido com qualquer outro jogador, eu não tô falando nem de presidente, imagina com qualquer outro presidente, vocês não têm um caso, os valores que eu passo pro meu time, a gente chega, toda a preleção eu falo, a gente entra aqui para jogar bola, a gente vai entrar aqui, a gente vai sair daqui jogando bola, tendo lealdade, tem coisa dentro de campo, o cara vai cavar uma falta, o cara vai fazer um negócio, é coisa do futebol. Agora, lealdade e bola é o que a gente preza nesse time. Né, velho? Em outros times, eu não sei como funciona. Agora, passa de uma linha, tá certo e aqui, ontem passou de uma linha que é inadmissível. Eu conheço o dono da PEN, o Pada é um amigo que eu sempre tive uma boa relação, que eu converso e tudo mais. Fizeram e agiram de uma forma no passado recente que eu acho que a comunidade não gostou. Eu espero que dessa vez eles coloquem pessoas e tenham uma responsabilidade a partir de agora, porque não é fácil. Se coloquem na minha situação, tá? Não é fácil chegar aqui e falar o que aconteceu. Eu não sou vítima, tá ligado? Eu não sou vítima, mas aconteceu um crime e eu não sabia ontem como falar sobre isso. Hoje eu tô falando sobre isso, né? Eu acho que eu tenho que pelo menos ter o meu momento de reflexão e falar, putz, aconteceu isso. Cara, felizmente,
Dessa vez não foi com uma mulher. Que né? merda, velho. Então, a reação minha na hora foi de agredir a pessoa que tinha feito isso comigo. Eu peço desculpa aos meus seguidores, à minha comunidade, aos meus patrocinadores, às pessoas que estão aqui. Não é fácil falar sobre isso, né? Vocês conhecem a minha história, não é fácil falar sobre isso, mas eu queria deixar limpo, né? Tentaram, e sabe o que é o pior de tudo isso? O Renatinho, ele acha que ele tá falando com o moleque. Ele acha que ele está falando com outras pessoas que talvez ele tenha criado na internet, né? Que ele tinha trombado na internet. Ele tentou ter a pachorra de mudar a história, falando como se tinha bebida na nossa mesa, como se a gente não apanhou de 24, a gente apanhou de 2. Faz diferença? Faz diferença? 2 ou 20 ou 20 tantos? Faz diferença? Então, ele tenta, dentro da versão dele, amenizar fatos que são fatos de delegacia, que são fatos de crime, que são crimes na Itália, são crimes no Brasil. E o que eles vão fazer com o jogador deles agora? Eu não sei. Talvez eles vão ver isso daqui e vão rir, vão passar a mão na cabeça de um jogador que acha que tem o direito de fazer isso com qualquer outra pessoa e vamos ver a vida que segue. Então eu, pelo menos, eu começo o dia de hoje, porque daqui a pouco tem G3X, eu não queria estar falando sobre isso. Já publiquei, tá? Mas, com a reação dos eu começo streamers. o dia de hoje, pelo menos, tirando G3X isso venceu, já tá aqui no do canal. meu coração e passando isso para vocês. Mais uma vez, não se coloque como G3X, não se coloque como torcedor da Desempenho, do G3X ou um rival mano, de qualquer um é desse impossível time. não estar com o Gal, tá? Como se fosse um amigo, como se fosse uma pessoa da sua família, como se fosse alguém que você conhece. Você acha que esse tipo de situação é algo para ser vivido aqui? É isso, né? Eu tenho certeza que não. Então, eu vou lá com o time, vou trocar ideia e é isso, né? Desculpa loucura, mais mano, uma loucura, vez tá? a todo mundo pela forma. Desculpa se eu passei a ideia, porque tem muitas pessoas, né, da minha comunidade, pessoas que me conhecem, que eu sei que ficaram chateados pelo jeito que eu falei ontem e se deu a entender que eu desmereci de uma forma, eu não sabia como falar de uma outra forma. Sabe, um presidente que agiu do jeito que ele agiu nas últimas 24 horas, 48 horas, deixando o jogador ir para cima, fingindo que nada aconteceu. O que ele falou assim, o Gui fez algo errado. O Gui não fez algo errado, o Gui cometeu um crime. Só que dessa vez eu não vou precisar explicar o que ele falou no meu ouvido, porque ele sabe o que ele falou no meu ouvido. Dessa vez vai ser diferente e dessa vez a gente vai atrás. Então é isso, rapaziada, né? Vamos conversar com o time lá, que Deus... Em alto, claro e bom som, tá? O Galo não vai deixar isso aqui barato, vai levar pra frente. E possivelmente deve ter essas câmeras aí, alguma coisa desse tipo, né? Pra ele ir pra justiça ali e resolver a situação. Como é que você achou? Situação bem delicada, por sinal. Tá aqui na tela a reação dos streams que a gente publicou, né? O próprio G3X já venceu o time lá da Itália, o campeão, né? O Alcapaca, nome bem difícil de falar, mas tamo junto. Valeu, tropa.